Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Pod Viagem, o seu melhor podcast de viagens do Brasil. Estamos aqui recebendo um empresário hoje. Alexandre, estamos recebendo hoje o Paulo Del Valle, que é viajante, conhece 30 países, empresário, dono da empresa Craft, ou Craft, e também publicitário. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ele na medida que a conversa for avançando aqui. Seja bem-vindo ao Pod Viagem. Opa, galera. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez. Eu já ia te atravessar. Eu falei, pô, tem que falar para se inscrever no canal. Exatamente. Primeira pergunta é sua. Apesar da apresentação, né? A gente gostaria realmente que você se apresentasse. Então, quem que é Paulo Del Valle? Vamos lá. Cara, eu sou, acima de tudo, pai de 2, amo meus filhos. Sou empresário, como o Erickson falou. Tenho uma agência e produtora de conteúdo publicitário, que é a Craft. A gente está aí desde 2019, produzindo principalmente campanhas globais, né, que rodam o mundo inteiro, que é o nosso forte. E sou fotógrafo também, né? Acho que é a minha espinha dorsal aí, que conecta tudo, que trouxe onde eu estou hoje, que eu faço hoje, as viagens. A gente está aqui para falar de viagem. O principal motivo é a fotografia. E comecei como fotógrafo de viagem, então é isso que eu faço. Mas acho que quem é Paulo Del Valle? Eu sou um cara que acho que eu tive a oportunidade durante a vida de pegar as minhas paixões e transformá-las em trabalho. Então, para mim, é muito bom trabalhar com as coisas que eu amo. Sempre amei viajar, consegui uma forma de trabalhar com viagem. Sempre amei carros, arranjei uma forma de trabalhar fotografando e filmando carros para publicidade. Amo tecnologia, trabalho fotografando e filmando produtos de tecnologia. Então, sou um cara que, apesar de não ser publicitário de formação, mas trabalho com publicidade, eu sou formado em design. Eu acho que isso foi um background muito importante para mim depois que eu me tornei fotógrafo. Eu trabalhava em agência, criando aplicativos e sites. E aí, entrei na fotografia por causa do Instagram, né? Foi uma oportunidade ali de ter uma plataforma para mostrar o meu lado criativo. Que acho que na época era muito Facebook, você não tinha como mostrar as coisas que você criava, você mostrava para os seus amigos, Orkut, Facebook. As Orkut, certeza que é da nossa época. Né? As comunidades. E aí, o Instagram foi a possibilidade de mostrar para o mundo o que eu gostava de criar. E aí eu tive a oportunidade das pessoas da faculdade também gostavam de fotografia. A gente morava no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E ali é o quintal perfeito para tirar foto, né? Na época o Instagram era muito forte a questão de comunidade, eles faziam as pessoas se encontrar com certa frequência, eram os conhecidos Instameets. A gente se encontrava, tirava foto e isso foi alimentando meu perfil, foi ali que eu ganhei minha audiência e ali começou tudo. Fotografia, paisagens, virou viagem depois que os convites começaram a chegar. De governos, companhias aéreas, rede de hotéis e daí pra frente é só história. Paulo, você foi um dos primeiros aí. Falar um dos primeiros até é difícil, né? Mas quando começou, há uns 10 anos atrás, você começou a mexer com viagens, com Instagram, e aí você também apareceu e ganhou destaque em veículos de comunicação famosos, como CNN, Forbes, eu tenho aqui no script. Como é que foi essa evolução? Como foi tudo isso? Então, eu comecei a fotografar e postar no Instagram em 2011. Aquela coisa, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. A galera que gostava de paisagem, Rio de Janeiro e fotografia foi me seguindo. E aí, com o tempo, em 2012, o próprio Instagram encontrou o meu perfil. Eu era um dos suggested user, que todo mundo criava uma conta no mundo, me via numa lista de sugestão. Tinha celebridades, atletas e pessoas tipo eu, creators, né? Fotógrafos. Na época, o Instagram era muito forte de fotografia. E aí isso foi aí que deu o boost na minha audiência. Eu tinha 1.400 seguidores, eu fui, durante 1 ano e meio que eu fiquei nessa lista, eu fui até 238. Eu lembro muito bem quando parou que eu tava viajando. Isso em 2012? Isso foi em 2012, Caramba, 238k para aquela época. E parou. Caramba! E quando parou de sugerir, parou o seguidor de entrar. Exato. Automático. Automático. E aí voltou a crescer quando a mídia veio, né? Quando eu... Porque foi bem no começo. Eu lembro muito bem que eu parei com os 238 porque eu estava na minha segunda viagem por causa do Instagram, que foi para Israel. E que foi uma ONG de Israel que queria trazer
chamar atenção para a cultura. E aí eu lembro que parou, falei, caraca, parei de receber seguidor. Porque as pessoas ficavam normalmente 2 semanas nessa lista e não voltavam mais. Só que tinha uns creators que eles gostavam, alguns poucos, que eles deixavam você 2, saía 2, voltava 2. Eu fiquei nisso durante 1 ano e meio, mais ou menos. E aí chegou em Israel ali, foi que eu percebi que eu tinha parado de ver. Falei, caraca, os caras me tiraram da lista. O que eu fiz de errado? Mas isso começou a chamar atenção. Eu falei, pô, quem é esse cara que tá viajando o mundo e aparentemente ganhando pra isso, né? Porque acho que eu falava isso também, tipo, profissão e tal, de Instagrammer, é que chamavam. E aí começou a sair na mídia, G1, Forbes, GQ, CNN, Band, fui entrevistado na TV. Tipo, esse cara é o brasileiro que viaja o mundo para postar no Instagram. Aí me deram o termo de Instagrammer profissional. E ninguém fazia isso na época. Tipo, o Paulo Del Valle é o primeiro Instagrammer profissional do Brasil. É a nova profissão do momento. O cara viaja, não só viaja, no Instagram. Não só viaja, mas ganha para isso. E aí foi isso. Foi assim que esse termo foi criado, foi assim que eu saí nesses sites, os caras vinham em cima. Eu aproveitei e peguei uma assessoria de imprensa na época também, que deu uma boa acelerada nessa questão. E foi aí que eu cresci para mais de 400 mil seguidores, saindo nesses sites. 30 países, 400 mil seguidores. Foi por aí, 30 países. A trabalho, assim, eu fiz 27 países. O resto, assim, foi depois de ter filho, que fui de pouquinho em pouquinho visitando alguns novos. Uma pincelada. Mas parei uns 30 países. Dos países que você foi, qual que você teve a experiência ou qual que te chamou mais atenção? Cara, acho que existe o país que eu mais gostei de visitar, mas também existe a viagem que eu mais gostei, que são coisas diferentes, né? Acho que é a experiência que eu tive mais legal e o país mais legal. Acho que o país mais legal que eu já visitei, acho que foi o Japão. Acho que foi a experiência, acho que foi o choque cultural mais forte, acho que foi a situação mais diferente, assim. Tipo, cara, que esse lugar é muito diferente. Que ano que você foi? Eu fui em 2014. 14. Eu fui com um amigo de infância. O cara do nada falou assim, cara, a passagem tá tanto, tá muito barato, bora. Aí bora. Aí a gente foi e comprou. E aí a gente passou ano novo lá. Foi uma experiência muito diferente e culturalmente foi interessante também ver como é que eles lidavam com o ano novo, que foi engraçado. A gente foi tipo, vamos seguir a galera, vamos ver onde é que a galera tá indo. Multidão indo pro templo. E a gente falou, cara, o que vai acontecer aqui? Templo Shinto? Não lembro, cara. Aí chegou lá na hora, tipo, o que vai acontecer? Vai acontecer alguma celebração. Aí, meia-noite, tocou o sino, todo mundo deu meia volta e calado, todo mundo foi embora. A gente falou, que isso, cara? Então é uma cultura, tipo, completamente diferente. Tipo, você esperava uma coisa e aconteceu completamente outra. Ficou quantos dias no Japão? Fiquei 14, eu acho. Foi bastante. Então, chegou pro interior também. Fui. Dei um rolê lá. A gente pegou o passe de trem e foi dar um rolê. Inclusive... Shinkansen. Shinkansen. Inclusive, vou voltando que vem pro Japão com a família agora. Quero ver como é que vai ser a experiência com criança. Porque foi um país que me marcou muito, faço questão de voltar. Mas essa foi a viagem, acho que o país mais interessante que eu acho que eu conheci, assim, de todos. Mas acho que a viagem mais incrível que eu fiz foi a trabalho, que foi uma viagem da Audi nos Alpes. Né? Que eu já fotografava carro há um tempo, os caras me chamaram. Eles fizeram parceria com uma empresa chamada Best of the Alps. Não sei se vocês já ouviram falar. São os caras que fazem conteúdo dos Alpes europeus. E aí, juntos, eles fizeram uma viagem para alguns fotógrafos e eu fui chamado. A experiência foi incrível, porque eu fui com a minha esposa, que era minha namorada na época, já tinha conhecido ela. E, cara, dirigir aqueles carros incríveis. Isso na Alemanha? Ou na Áustria? Começou na Alemanha e a gente passou pela Áustria. Porque eu pensei Alpes na Alemanha, eu falei, porque tem Alpes na Alemanha? No Sul-Alemanha, né? Acho que não. É só Áustria. Não, mas a gente foi de Munique e foi Entendi. passando pelos Alpes até a Itália, que a gente foi até Cortina d'Ampezzo. Então, experiência incrível. A gente passou pela Áustria e com aqueles carros, todos os carros. Né? A gente foi pela neve grossa e você vê... Aquilo, pra mim, acho que foi a melhor experiência que eu já tive. E é um choque, né? Porque a gente não tem essa realidade aqui, né? Outra experiência interessante também que marcou muito foi a Arábia Saudita. Eu fiz parte do primeiro grupo de influenciadores do mundo que foi na Arábia Saudita. Que Sério? agora tá... Porque eles eram extremamente fechados, né? Total, não. Abriram e me chamaram. É mesmo? Que ano que foi? Ainda hoje, para ir para a Arábia Saudita, e quando eu fui, eu encontrei dificuldade. Tinha que ter visto. Até hoje tem que ter visto para ir, né? Sim. Que ano que foi? Foi 2018. 18. Caramba, relativamente recente, né? Sim, por isso que eu falo, até hoje tá complicado. Foi a minha viagem seguinte, a da Audi, que é essa que eu falei.
E foi uma experiência incrível também, que eu fui como casal, porque minha esposa é jornalista de viagem e começou a criar conteúdo de viagem por minha causa também. E a gente meio que se juntou e fazia projetos juntos. Ela escrevia no blog dela e eu era o cara que filmava e fazia fotos e os conteúdos se juntavam. Então a gente foi como uma dupla também para essa viagem. E os caras falavam, o país acabou de abrir. Vocês são os primeiros grupos de influenciadores que estão aqui. E era gente do mundo inteiro, né? Nós éramos os únicos brasileiros. Os únicos da América do Sul, na real. E foi uma experiência muito interessante também. E chamaram ela também, principalmente porque queriam muito falar como é que o país estava mudando em relação às mulheres, os direitos das mulheres. Entendi. Então, se abrindo mais também quanto a isso. Então, ela estava ali falando meio que um assunto um pouco diferente do meu. Eu estava focado ali, né? Paisagem, vlog, dando as dicas do local. E ela também estava falando mais nesse sentido. Você vê, 30 países... que não me entenda mal, mas assim, dentre países de pessoas que a gente entrevista, não é um número uau de países, mas países exóticos. Com certeza. Japão, Arábia Saudita, eu tenho aqui no script que você tem um carinho especial por Senegal, que é um país que eu nunca fui. Eu nunca fui no Senegal. Você só para lá se você tiver problema no avião, cara. Assim que você para lá. Segura essa história aí. Segura essa história aí. Tá na hora aqui, ó. Exato. Então, eu quero saber o que aconteceu em Senegal. E é um país que a capital é Dakar, né? Dakar. E, assim, é um país que não está nos roteiros turísticos de turistas mundiais, mas eu sei que das capitais da África é uma capital desenvolvida. Essa é a informação que eu tenho no Senegal, se perguntar para mim hoje. Sim. Entendi. Vamos lá, como é que eu parei no Senegal? Eu estava fazendo uma viagem a trabalho na Jordânia, mesmo rolê, grupo de Instagramers, fotógrafos, etc. Uma experiência incrível também. Eu já fiz bastante coisa no Oriente Médio. Foi para Petra? Fui para Petra. Eu conheço a Jordânia. Incrível. Eu fiz bastante coisa na Oriente Médio. Acho que eles focam talvez muito o público brasileiro, né? Acho que a galera faz muito ali naquela região, principalmente Israel, o turismo religioso. Então, inclusive foi uma das primeiras viagens. E aí, voltando pro Brasil, eu morava no Rio de Janeiro na época, fui, né, passei por Paris para fazer uma escala. E aí, voltando pro Rio de Janeiro, no meio lá do Oceano Atlântico, avisaram que tinha um problema no avião e que o trem de pouso tinha quebrado. E aí eu cheguei para a aeromoça e falei assim, mas isso é um problema sério? Vai ficar tudo bem? Ela, eu vou te falar a verdade, isso nunca aconteceu antes, eu não sei se vai ficar tudo bem. Mandou uma dessa? Mandou assim para mim, falei, mano, acho que é caso de ficar preocupado, né? E aí deram meia volta e falaram que iam parar no primeiro lugar possível, né? Que era Dakar. E aí o cagaço, né? Vamos pousar com o trem de pouso quebrado. O que vai acontecer? Eu já tava ali preparado pro avião dar uma tombada pro lado e dar uma cagada. Mas o piloto foi fantástico. Tipo, o cara, você sentia que o cara foi pousando com o bico pro alto, velho. Tipo, muito pro alto. Tipo, ele tocou. O trem de pouso que estava faltando era o do bico? Não sei. Provavelmente porque ele fez isso. Caramba. Você sentia que ele foi, parece que o avião pousou empinado, assim. E aí deu certo, tipo, eu não sei se a força foi fraca o suficiente para ele não quebrar e... O cara foi fantástico, mas foi uma situação, tipo, bizarra, porque a gente chegou lá e aí do nada a polícia veio e pegou o passaporte de todo mundo, o cara pegou um bolo de passaporte e sumiu. E você, tipo, mano, pra onde é que eu vou? O que vai acontecer? E aí esperei, tipo, 1 hora, os caras devolveram o passaporte, não falam inglês e, tipo, você não entende nada, tipo, sai. Aí você sai... Aí você chega lá fora, aquela situação daqueles... Sabe quando você chega em Guarulhos, os caras tentando fazer você pegar o Uber clandestino? Tipo, isso aqui, com plaquinha, entra aqui. Aqui um monte de gente vendendo coisa. Caraca, eu não conhecia ninguém do avião. Eu só ia meio que seguindo a galera, tipo... A galera foi meio que andando pro estacionamento, assim. E aqueles caras, tipo, querendo falar contigo. Não sei se eles falam francês, não sei qual que é a língua lá. Senegal é francês, né? Eu acho que é. Acho que deve ser uma colônia francesa. E aí meio que todo mundo ficou junto, assim, esperando mais, tipo... 1 ou 2 horas no estacionamento, sem entender, do nada surgem uns ônibus caindo aos pedaços, velhos, os caras começam a botar um monte de mala no topo, prender com corda. Falei, mano, o que vai acontecer agora? Aí surge um cara da companhia aérea, fala, vocês vão ser levados para um hotel. Beleza. Aí você entra no ônibus, todo mundo começa a sair do ônibus, sair. Eu não fico sozinho no ônibus. Falei, mano, o que vai acontecer comigo? Aí ele para num lugar, fala, tipo, desce. Aí fui lá, peguei minha mala, desci, tipo, um hotel muquifo, velho. Deixaram um hotel horroroso.
E eu lembro que eu comecei a pesquisar sobre o Senegal. Todo mundo no mesmo hotel. Não, todo mundo foi parando em lugares diferentes. Eu fui o único que fui parado naquele lugar. Eu falei, mano, fui sorteado, parei aqui nesse lugar. Eu comecei a pesquisar sobre o Senegal lá no ônibus, né? Tipo, paguei a internet. Porque na época eu pegava o chip do local, mas aí, não, agora eu vou pagar minha internet aqui da minha operadora. Não sei quanto custa, mas vou avisar. Sobrevivência. Né? Avisar a família. Comecei a pesquisar, tipo, eu vi que tinha tipo um inseto letal que ficava nas camas dos hotéis. Eu falei, mano, olha o lugar que eu tô, acho que é aqui que ele mora, né, esse inseto. Provavelmente aqui é a casa dele. E aí, beleza. Aí, tipo, o banheiro era bizarro, tipo, banheiro sujo, que o chuveiro era em cima da privada e a pia era tudo no mesmo canto, tudo no mesmo lugar, assim. E aí já vi que a janela tava aberta do quarto, porque não tinha ventilação. Aquele hotel bem uma estrela, sabe? Falei, mano, se o inseto entrou aqui por essa janela, ferrou, mas bora. Dormi, acordei no dia seguinte, os caras não sabiam nada, tipo, ninguém falou nada, não sei se alguém vai te buscar, não sei que horas. Fiquei lá na recepção. Teve café da manhã, pelo menos? Cara, nem lembro. Provavelmente teve alguma coisa meio café continental, assim. E aí surgiu uma van. Aí veio um cara falar que era pra mim, me chamou assim, eu falei, graças a Deus, né? Vou sair daqui. Aí a van foi e aí começou a entrar gente, né? Brasileiro, que todo mundo era brasileiro. A galera, tipo, caraca, fiquei no hotel 5 estrelas, incrível, não sei o que. Eu falei, você tá me zoando que eu fiquei naquele lugar, velho. E, cara, isso aí é um dos perrengues de viagem. Aí chegou lá e a minha preocupação, quem é que vai consertar esse avião aqui em Dakar, no Senegal? Tipo, falaram, estão consertando, trem de pouso. Eu falei, pô, será que voaram alguém? Ou será que alguém local vai dar tudo certo? No fim deu tudo certo. Mas um dos perrengues, acho que quando você trabalha com viagem, você fica suscetível a todo tipo de coisa, né? Eu também, né, tá dentro do script. Algo que é uma conversa dos bastidores. Nós sabemos que você chegou a ser deportado uma vez. Sim. Conta essa história aí. Acho que dos perrengues, não sei qual que ganha aí, se é o trem de pouso quebrado no Senegal ou a deportação. Eu nunca, sempre que me perguntam isso em entrevistas e tal, eu nunca falo qual país que é, porque eu não quero ter problema com governo nenhum, né? Mas fui chamado pro governo de um país europeu. Tá bom, já ajuda a situar, né? Um pouco. E aí, mesmo esquema, né? Foi uma das minhas primeiras viagens, grupo de fotógrafos, visitando. Era tudo muito novo naquela época, tipo... Lá pra... Aquilo foi em 2015. Tipo, você fala com um policial do aeroporto, da fronteira, o cara nem sabe direito, tipo, influenciador de viagem, que história é essa? Tipo, existem grupos? E aí eu cheguei lá e falei assim, eu tô aqui a convite do governo e... Cara, falou, que migué é esse? Tipo, eu falei isso. Eu tô aqui a convite do governo pra fotografar, né? E divulgar no meu Instagram. Aí o cara, mas como assim? Quer dizer, o cara, tipo, ali é um sorteio, né? Ou você pega o cara legal ou você pega o cara chato. O cara já tinha cara de chato. Aí ele, você tem alguma prova disso? Eu falei, tem um contrato aqui. A única coisa que eu tinha. Eu imprimi, mostrei pra ele, começou a ler tudo, velho. Tipo, 5 páginas. Leu. Aqui fala no final que você tá ganhando em libras pra estar aqui. Isso é verdade? Eu falei, sim. Ele, então você precisa de um visto de trabalho. Você tá ganhando na nossa moeda. Eu falei, mas foi o próprio governo de vocês que chamou. E não sei, vocês liguem pra eles, se dão um jeito aí. Tinha uns contatos lá, né? Tinha um cartão de visita. E aí o cara foi lá pra dentro, mó rolê, fiquei lá horas e horas e horas. E mó vai e volta, me levaram pra uma salinha, né? Aí tipo, mandaram eu abrir minha mala, mostrar tudo que tinha na minha mala. Eu fiquei numa salinha, aí eles vinham, voltavam, a gente tá vendo ainda, não sei o quê. Aí me levaram pra uma sala e falaram que conversaram com alguém lá, e realmente, mas não pode, que eu precisava ter um visto. Acho que nem os caras sabiam, né? Tipo, queremos chamar influenciadores, vamos fazer e tal. Acho que eles tentam fazer como se fosse uma press trip de jornalista, só que tá pagando. A regra é clara, né? Você precisa de um visto. Precisa do visto de trabalho. Até a hora que a mulher falou assim, você vai ser deportado, você vai ser mandado de volta e seu próximo voo é só amanhã. Então você vai ter que ficar aqui até... Aqui onde? No aeroporto? No aeroporto, na salinha, né? Eu já tava numa salinha, trancado. Que delícia. Mas, geralmente eles têm camas. Eu já fui levado para uma sala de deportação, mas nunca fui deportado. Tinha beliche, eu podia deitar lá. Então. Lá tinha também isso? Chegaram um momento pra mim e falaram assim, você pode ser levado para um lugar que você pode tomar banho e dormir numa cama. Isso. Só que é fora daqui. Eu já tava meio assim, né? Falei, eu vou ficar aqui. Não sei onde vão me levar. Falaram que ia ser levado pra uma van e tal, fora do aeroporto. Eu falei, não, vou ficar aqui.
E porque tinha outras pessoas. Tinha uma menina da Costa Rica e tinha um cara... Que também seria deportado. Acho que sim, acho que todo mundo... O cara depois eu descobri com certeza. Era um cara africano que tinha um anel do nazismo. E meio louco, já agitado, assim. E, tipo, eu já ficava meio longe dele, assim. E aí, na hora que eu fui... Eles também não escolheram ir dormir em lugar nenhum, eles ficaram lá. E aí, de madrugada, eu meio que dormi nas cadeiras. Eram cadeiras igual de aeroporto, assim, né? Aquelas cadeiras meio duras, assim. Do nada, uma gritaria de madrugada. A polícia brigando com esse cara. Tipo, tentando segurar ele. O cara gritando, batendo na parede. E aí, eu meio que entendi que ele tinha engolido droga. Tipo, eu acho que começou a fazer mal nele. Nossa. E aí foi essa situação. Aí levaram ele embora. Então essa foi a situação que eu me encontrei. E aí eu tinha que esperar o próximo voo pro Brasil. O voo de volta. E ele era, tipo, 24 horas depois de quando eu tinha chegado. E aí aquela situação chata. Tipo, a polícia me escoltou até o avião. Tipo, eu fui levado até o meu assento. Passei por isso já. Né? Então, sim. é a situação que, tipo, ainda bem que não tinha ninguém no avião. Tipo, você entra sozinho. Mas depois o cara foi embora, tipo, comecei a chorar, velho. Falei, nossa, que situação. Pesado, que né, me cara? enfiaram E aqui. só um detalhe, e quando eles me levaram até o meu assento, eles não me deram meu passaporte. Meu passaporte viajou com o piloto e quando eu cheguei no destino, meu passaporte chegou na minha mão. Eu não lembro dessa situação. Provavelmente foi algo assim, ou me deram ali na hora que eu sentei no assento. E situação mó chata, tipo, na época eu tomava um remédio controlado, os caras começam a questionar, o que é isso aqui? Tipo, cadê a prova de que você pode estar tomando isso aqui? Nossa. Situação muito chata. E aí eu voltei, aí o cara do governo me recebeu no aeroporto, tipo, puta, me desculpa, não sabia que isso ia acontecer, eu quero que você conheça o cônsul amanhã. Aí me levaram pra conhecer o cônsul. Do país que você foi deportado. Do país, que era pra eu ter ido. E aí o cônsul falando, não, eu quero que você volte lá, a gente vai fazer tudo certinho, você pode ficar quantos dias você quiser, visitar os lugares que você quiser. Essa viagem de fato aconteceu, voltei alguns meses depois, fiquei tipo 2 semanas, eles bancaram tudo, mas realmente aí eu não recebi eu recebi daquela outra viagem. Né? Entendi. Eles pagaram mesmo assim, eu não fui. Mas essa situação chata. Mas foi o que me fez eu conhecer minha esposa. Porque por causa desse cara que me recebeu no aeroporto do governo, ele trabalhava antes numa empresa de intercâmbio. Falou assim, cara, eu vou começar a te indicar para vários trabalhos. Aí ele me indicou para um trabalho de uma viagem de uma empresa de intercâmbio que minha esposa trabalhava. Aí eu pensei assim, cara, muito louco, né? Porque, tipo, se eu pegasse outro oficial... Outro policial. Você não teria conhecido a tua esposa. É igual o efeito borboleta, né? Exato. Tipo, se ele tivesse deixado eu entrar, tipo, eu não teria conhecido esse cara, ele não teria me indicado, eu não teria conhecido minha esposa no Canadá. Conheci minha esposa no Canadá. Né? Daí você fala assim, era pra acontecer então, né? Então a males que de fato vem pro bem. E transformou minha vida. A males que de fato vem pro bem, né? Um dos males que você já passou, eu nunca passei em viagem. Foi ser roubado, cara. Puta, eu fui roubado antes de virar moda, né? Mas foi furtado ou foi roubado na mão? Furtado. Furtado, né? Eu nunca fui assaltado, nunca fui furtado. Já fui para países também que são considerados, né, subdesenvolvidos também, né? Mas você já foi furtado? Nunca. No exterior? Nunca. Né? Conta pra gente, cara. Porque assim, né? Normalmente a gente sempre traz aqui no podcast, a gente conversa sobre a sensação de segurança que nós, como brasileiros, sentimos no exterior, em detrimento do que a gente vive aqui no Brasil. Sim, totalmente. A verdade Mas deixa eu brincar. Né? Vocês dois foram furtados já? Não, eu não. Você nunca foi furtado? Não. Você já levou golpe? Eu levei golpe. Eu não fui furtado. Eu caí num golpe no Japão. No Japão? De uma idosa. Que isso, velho? Se você tivesse me perguntado, tipo, qual país você se sentiu mais seguro, eu falo Japão. Pois eu senti mais seguro no Japão, só que eu tomei um golpe de uma idosa e eu fui pra casa... Mas aqueles golpezinhos sem violência, Não, no Dolang, falando assim, ó, basicamente, só pra resumir, você conta a tua história, eu sofri um golpe no metrô, indo do aeroporto de Narita pra Tóquio, e daí o meu amigo pegou minha mochila, colocou em cima, e a idosa falou que a minha mochila bateu no olho dela e a lente dela de contato caiu no chão. E ela ia levar a gente pra polícia se a gente não pagasse a lente de contato dela. Basicamente foi isso. Semanas depois eu dormi na casa do amigo meu de infância, que também morava em Toyota lá no Japão, ele falou, é golpe. Os idosos aqui no Japão aplicam um golpe porque a previdência social deles, pra muitos, não é suficiente, então eles aplicam um golpe no gringo. Nossa. Aquilo ali, meu irmão, eu falei assim, né? Só olha. Bom saber, quando eu voltar lá... Então, eu com a família, vem uma idosa... E depois tipo, depois eu pesquisei e realmente tem vários golpes assim que acontece. Doideira. Mas onde você foi furtado, então? Então,
eu carioca, eu sempre estive meio preparado ali, né? Nas viagens, tipo... Pra roubo, assim, que aconteceria na rua. Tô sempre olhando, né? Tipo, Tá esperto, situação... né, cara? O brasileiro, normalmente, ele tá esperto, tipo, né? as situações na Europa, tipo, cuidado com o pickpocket. Mano, tô sempre com a mochila pra frente. Tipo, tô sempre ligado, mão no bolso, impedindo que alguém pegue meu celular. Mas foi uma das primeiras viagens de virar moda, porque virou moda agora. Tipo, agora todo mundo quebra vidro do carro e rouba o que tá dentro. A galera já viu acontecer muito. São Francisco acontece muito. Miami, já vi gente acontecendo no Chile, Argentina, Europa, né? Na Itália. E aí, antes de virar moda, 2011, eu tava lá numa das minhas primeiras viagens, que ainda não era de trabalho. Orlando, né? Disney. Orlando. Aquela situação. Fui numa loja da Apple, comprei um MacBook. E aí a gente foi de carro alugado até uma loja no meio do nada, véio. Sabe essas lojas tipo Best Buy? Mas não era Best Buy porque tava com uns amigos que gostavam de jogar jogo de computador e queriam, tipo, placa de memória, essas paradas. Uma loja, tipo, aleatória. A gente era literalmente o único carro de estacionamento. De noite, tudo escuro, o único carro. Eu olhei em volta assim e falei, cara, não tem ninguém aqui. Eu vou deixar esse computador aqui. Mano, eu escondi ele embaixo do banco. Tipo, eu parei um tempo, tinha um buraco assim, eu botei, tapei. Falei, acho que tá... Parece que você tava adivinhando. Tá tranquilo aqui, porque justamente eu já sabia que falava assim, tipo, cuidado pra não ficar andando com sacola no estacionamento, que alguém pode ver e te seguir. E ali eu falei, mano, vou botar aqui. Aí beleza, a gente foi lá dentro e tal, voltou, fui pegar, cadê o computador? Tá, mas tinha um quebrado vidro? Não, acho que eles forçaram a porta da van, a gente tava com uma minivan, acho que meio que forçaram a porta só, porque o carro tava fechado de novo. E aí o MacBook não tava mais lá e levaram a mochila de um dos meus amigos também que tava com passaporte antigo. E aí, beleza, essa foi a primeira situação. Aí depois... Sem câmera no estacionamento, sem nada. Nada. E aí depois a gente descobriu outra vez a mochila desse meu amigo que tentaram passar o cartão de crédito dele em tal lugar. E aí os caras falam assim, realmente chamou a polícia, os caras realmente tem uns caras que ficam seguindo e tal. Às vezes você acha que não tem ninguém, mas os caras estão em algum lugar te olhando. E a próxima vez, em 2014, em São Francisco, eu já tava, tipo, ligado, não. Falei, nunca mais deixo nada no carro. Aí meus amigos queriam... tava todo mundo com câmera fotográfica, nesse grupo, galera de fotografia e tal. Aí os caras tinham acabado de comprar câmera. Tipo, um deles, tipo, não tinha dinheiro, tipo, entrou em dívida, assim, comprou câmera. Eu falei assim, cara, não deixa nada do carro. A gente parou num estacionamento fechado, aquele subsolo, assim, da cidade, na praça. E aí eu falei, cara, não deixa. Rapidinho, a gente vai ali, vou deixar aqui embaixo do banco e tal. Eu levei minhas coisas, mas deixei... Esqueci minha mochila, que só tinha meu passaporte velho, que tava com o meu visto, né? E aí deixei lá. E aí quando voltou, o vidro quebrado. Nossa. Aí quando a gente olha em volta, um monte de placa. Não deixe nada no carro, você pode ser roubado. Vidro quebrado. Vidro quebrado, esse aí foi vidro quebrado. Aí levaram as câmeras deles e a minha mochila que tava com meu passaporte. Aí todo o rolê foi, tipo, a gente teve que ir no consulado, que eles também deixaram as passaportes. Teve que tirar o teu passaporte de emergência? Não, eles dão autorização para você voltar. Entendi. Tipo, você mostra a autorização. Aí resolve no Brasil aqui. Daí. Resolve no Brasil, mas é todo um rolê, porque... você tem que fazer um boletim de ocorrência. É uma merda, né? Porque podem, tipo, clonar esse passaporte. Aí eu tive que provar que eu fui roubado. Um rolê. Mas essas foram as únicas 2 vezes. Aí depois começou a surgir esse monte de galera falando que foi roubado fora do Brasil. Eu falo, puta, nunca mais deixa mochila. Não deixem mochila. Nunca, em lugar nenhum. Eu já citei tantos países aqui, tipo, já vi em Chile, Itália, já vi em Espanha. Na Europa tá acontecendo isso também? Na Europa também. Porque nos Estados Unidos tá bem comum isso. Eu já ouvi muita história. Tá absurdo, né? Tá absurdo. Quebram vidro na cara mesmo. Quebram. Não, estão entrando todos os carros da calçada quebrados. Estão entrando nas lojas lá. Tem aquela lei que abaixo de não sei quantos dólares lá é um crime de menor potencial ofensivo. E a galera tá roubando. Eu vi um vídeo ontem, inclusive. Eu estive em Los Angeles ano passado. Eu fui a trabalho lá também. E as farmácias, tipo, nada mais é possível pegar, assim. Tipo, tudo trancado cadeado. Eles botam, tipo, um acrílico. Qualquer coisa que você quiser, tipo, que é um pouquinho de maior valor, assim, os caras têm que ouvir alguém, abrir e pegar pra você. Tipo, o lugar todo virou um armário. Tipo, essas CVS da vida, essas farmácias. Nossa. Viu, Paulo? Você viajava muito, começou suas viagens há uma década atrás, ou mais até. Como é que você registrava vídeo e foto na época que não tinha um bom iPhone, né? Que tenha uma ótima qualidade? Como é que você fazia?
Antigamente, eu quando comecei na fotografia, eu tinha uma câmera mesmo grandona, né, profissional, era isso que eu carregava, que realmente os smartphones não eram bons o suficiente. O smartphone era para tirar as fotos casuais, dos amigos, selfie, etc, com a namorada, mas os conteúdos profissionais que eu fazia era de câmera profissional. E aí, com o tempo que eu fui ficando mais profissional ainda, eu carregava um monte de lente, acessório, drone. Aí virou uma coisa super incômoda, assim, de criar, né? Quando a gente começou a viajar a trabalho, quando eu tava sozinho era pior ainda. Quando eu tinha minha namorada, que é minha esposa hoje, junto já ajudava um pouco. Ajudava a carregar. Já dividia não precisava despachar. O peso, né? A hora de montar as coisas já era um pouco mais rápido. A gente conseguia ser um pouco mais otimizado ali na hora de criar conteúdo. Mas era câmerazinha de vlog, né? A gente fazia muito vlog para YouTube, porque os conteúdos de antes para hoje são muito diferentes, né? Hoje os caras fazem uns vídeos de 1 minuto e é muito tipo POV, né? Uma coisa mais simples. Obviamente tem muito conteúdo legal ali e útil de serviço para as pessoas. Mas antigamente era muito tipo vlog de 10, 15, 20 minutos, se filmando. E aí tinha que usar o microfone em cima da câmera apontado para o som ficar legal. E aí o trabalho que a gente era chamado por governos, hotéis e tal, sempre tinha esse pacotão, né? A gente quer fotos, a gente quer vlog, a gente quer vídeo, não sei o quê. Então a gente chegava no lugar, era tipo caótico, a gente tem 1 hora. Tem que fazer as fotos só da paisagem. Agora tem que fazer foto eu e minha namorada aparecendo. Agora vamos fazer vlog, agora vamos fazer vídeo. Horizontal, vertical? Não, nessa época nem era muito vertical, era mais... O Instagram, nessa época... Era tudo meio quadrado. Era quadrado e não existiu os stories no Instagram. Os stories surgiram, sei lá, 2015, 2016. Veio o Snapchat primeiro, né? A gente criava primeiro o Snapchat, mas tipo, o conteúdo era gravado na hora, né? Você não criava na câmera para passar. E aí, cara... Hoje em dia eu passo esse problema de horizontal vertical como na publicidade, né? Porque o cliente quer tudo. Tipo, eu quero horizontal, vertical, quadrado. E, tipo, você tem que filmar deitado, sabendo se vai caber bem no em pé, no quadrado. Caramba, e reformatar tudo. Eu quero 9 vídeos. Aí os 9 tem que ter todos os formatos. Aí, puta trabalho. A gente conhece um pouquinho, né? De edição. Quando a gente grava conteúdo aí nas nossas viagens, a gente também tem vlogs, né? E tem os Reels. Então, Reels tem que ser em pé, vlog tem que ser na horizontal. Só que você às vezes quer fazer um Reels e um vlog do mesmo lugar que você foi, né? Tem que gravar 2 vezes, um mais curto, outro mais longo. É uma canseira, né? Muito. Mas o conteúdo de viagem ele mudou muito, porque antigamente ele era muito focado em foto, né? Principalmente quando a gente trabalhava para hotel, tinha muita coisa posada, tipo, botar o tripé, vamos simular uma cena aqui de um café da manhã na janela, na varanda, na cama, para mostrar o serviço do hotel e tal, os lugares mais bonitos. Então, tinha que ter toda uma preparação, né? Um roteiro, que aqui a gente vai filmar, a gente tem pouco tempo, ainda mais quando você é convidado e tem um grupo, a gente tem que seguir o tempo desse grupo. Era pior ainda, era tudo muito mais rápido. Quando a gente era sozinho, tipo, o cliente fala assim, vocês estão por conta. Era mais tranquilo que a gente tinha um pouco mais de tempo. Mas hoje em dia, as viagens mais recentes que a gente fez a trabalho já é muito mais tranquilo, porque... acho que a última viagem que eu fiz a trabalho foi em 2022. É mais tranquilo, tipo, POV, você filma, né? Tipo, as coisas estão acontecendo, faz um videozinho e é tudo muito mais tranquilo, um vídeo super curto. Antigamente eram os vlogs longos, as fotos muito bem pensadas. Hoje em dia, em relação a equipamentos que você perguntou, eram as câmeras pesadas e as muitas lentes. Hoje em dia eu só levo meu iPhone. Deixo a câmera em casa. Caramba, cara. Olha, num gap de menos de 10 anos, né? Ninguém percebe a diferença. Não percebe, né? Eu sendo fotógrafo profissional, tipo, obviamente isso ajuda porque eu sei fazer muito bem do uso da luz, da composição e tudo mais. E dos recursos que o iPhone tem também, né? Da edição principalmente, né? Porque a foto não sai perfeita de cara, né? Ela tem todo um trabalho de edição ali que deixa ela melhor ainda, mas eu não levo mais porque não tem porquê. A não ser que seja uma coisa muito específica. Se for um trabalho que recentemente eu tenho viajado mais a lazer com a família, né? Mas, então, realmente, eu não levo a câmera. Mas se é um trabalho que eu tenho entrega para o cliente, beleza, vou levar meu equipamento profissional. Mas se for só de postar, tipo, não. O que você tem que entregar é só os seus posts. Só vai meu iPhone, ele dá conta de tudo. Paulo, é legal que assim, nós entrevistamos aqui no nosso podcast, né, muitos viajantes solteiros, outros casais de namorados que estão conhecendo o mundo. E nós entrevistamos também, né, até... casais que estão viajando agora com as crianças, né? E você passou por essa transição. Passei. Né?
pontos positivos dessa transição, como que tá sendo agora? Você deu uma reduzida aí nas suas viagens, agora tem 2 filhos. O que mudou assim? O que mudou é que agora o trabalho nas viagens são os meus filhos, né? Eles são o trabalho. Que, mano, é caos, tipo... eu ainda não tive a oportunidade de fazer um trabalho chamado por cliente em família, né? A gente quer que você divulgue como é que é esse destino para a família e vai ser tudo pago para vocês todos. Ainda não tive essa oportunidade, que eu acho que é bem difícil hoje em dia, né? Tipo, pagar para todo mundo. Talvez vão falar assim, a gente paga para você e sua esposa, e se você quiser levar as crianças, vocês que paguem. Ou vocês vêm e falam como é bom para a família, mas seus filhos não vão estar aqui, mas ainda não aconteceu. O que a gente foi chamado, por último, foi um hotel na Atacama, mas foi só nós, tipo, né? Eu e minha esposa. E a dinâmica muda completamente. Tipo, antes era a viagem mais, tipo, roots. Chegava, tipo, eu vou pegar o trem para tal lugar, o metrô. Pernada. Agora é o conforto máximo. E isso você vai aprendendo com o tempo. Tipo, eu ainda cheguei a pegar com criança o trem. Eu falo, puta, cara, isso aqui é horrível. Porque pouco tempo na estação que a gente tem para sair, você vai chegar com criança no colo, aí um monte de gente botou mala em cima da tua, e você tem que tirar as malas dos outros para pegar a tua, e o trem já vai sair. Aí eu comecei a priorizar muito conforto. Tipo, eu gasto mais dinheiro com transfer. Agora eu chego, já tenho um carro esperando. Para qualquer caminho que eu faça, a gente vai de van, de transfer, né? A gente estava agora na Europa. A gente fez Disneyland de Paris e depois a gente alugou um carro, a gente fez Bélgica, Holanda, e voltou e tal. Mas qualquer lugar que a gente não tinha carro alugado, qualquer pernada era transfer, porque não vale a pena passar o perrengue. Você nunca sabe o que vai acontecer, né? Às vezes você fala assim, mas o trem é tranquilo, tipo, às vezes não tem nem lugar pra botar a mala, aí você tem que botar uma coisa lá na outra ponta, em cima dos bancos. Aí e cuidar das crianças, naquele cheio de gente. E pode ser roubado, né? Tipo, alguém pegou tua mochila e você não tá de olho porque tá olhando as crianças. Até no avião. Né? Você vê muito caso de gente agora fala que alguém abre ali quando você tá dormindo, ó, e pega coisa da tua mochila. Você tá ali olhando as crianças. E quando você não tá olhando as crianças que eles dormem, você já tá exausto e você apaga também, né? Você fica muito à mercê desse tipo de situação acontecer. Então, a dinâmica muda completamente. É tudo muito... Tipo, antigamente a gente era muito otimizado. Hoje vamos fazer 8 coisas. Com criança não faz nem 3. Tipo, com criança certeza. Chega, aí tá cansada, quer sentar, quer comer. Aí você come, a criança não quer. Aí depois que passa 1 hora, a criança quer comer, você tem que parar pra comer. Aí demora 1 hora. Então, quem escolhe ter a vida sem filhos consegue viajar muito, mas eu ressignifiquei isso, né? Tipo, eu gosto muito de viajar com meus filhos, eu gosto de mostrar o mundo para eles. Meu filho, o Luca, tem 1 ano, ele já conheceu 4 países. Minha filha Nina já conheceu 8 com 4. Eu fui viajar a primeira vez com 21 anos. Eu também, né? 21. 21 anos, tipo, não era dos meus pais de viajar, né? Meus pais tinham uma condição boa, mas não levavam a gente para lugar nenhum. O máximo era pegar um carro para Teresópolis, para Petrópolis. Meus pais não tinham tempo. Então, complicado. Então, ressignifiquei. Eu sei que agora é diferente. Tipo, a gente quer ir pro Japão. A gente já fez algumas viagens. Acho que o maior exemplo que a gente fez foi ano passado, que eu fui a trabalho com a Adobe, né? A Adobe que cria Photoshop e tal. Que eu fiquei quase 1 mês na Itália, num projeto fotográfico com eles, mas tipo, ali eu tive a experiência do slow travel, que a gente ficou numa casa na Toscana por 3 semanas. E eu vi ali como é que aquilo ali é infinitamente melhor para uma família, que um dia a gente ficava em casa, outro dia a gente pegava o carro, dirigia 3 horas para um lugar e voltava. Como é que foi muito mais tranquilo, ninguém ficava tão cansado do que essas viagens que a gente chega e fica pulando de hotel em hotel. Com certeza. Cada Check-in, 2 check-out, dias, check-in, né? Faz mala para 4 pessoas. Nossa. Então, eu comecei a valorizar mais as viagens mais lentas, mais longas. Talvez eu tenha que gastar mais dinheiro, mas acho que a saúde da minha família é em primeiro lugar, 100%. Legal. Antes de finalizar, Paulo, a gente sempre pede para o convidado, né? Abre a opção de ele fazer o marketing dele, falar da empresa, dos negócios, livro, produto, venda. Fica à vontade. Claro. Bem, quem quiser acompanhar ainda minhas viagens, que são poucas pelo mundo, mas eu ainda posto muitas fotos de viagem e conteúdo no meu Instagram, @paulodelvalle, vale com 2 L's. Por lá também tinha uma época que eu criava muito conteúdo de fotografia, ensinando fotografia para as pessoas. Ainda tem link lá dos meus cursos de fotografia, se você quiser aprender fotografia do zero, mesmo que você seja iniciante, só tem um celular ou tem uma câmera, não sabe usar. Lá tem um link de curso de fotografia. Eu não posto mais ensinando nada, mas os cursos ainda são super atemporais. Você pode aprender fotografia
E na época eu fiz um curso tipo Netflix, a gente foi pra Patagônia, filmou tudo lá, ensinando fotografia pra galera, um curso bem legal. E quem quiser também acompanhar meu trabalho publicitário, o arroba é This is Craft, né? Isso é Craft, This is Craft, mas o nome da empresa é Craft. E a gente cria ali publicidade para grandes marcas como Motorola, Volkswagen, Volvo, Honda. E vocês podem acompanhar também esse meu outro lado que surgiu depois que eu tive filhos. A gente viajou menos, eu tinha que ganhar dinheiro de algum jeito. Então eu entrei e mergulhei no mundo da publicidade. Vocês podem acompanhar também lá. Tá lá tudo na minha bio do Instagram. Fiquem à vontade para conferir os links e os arrobas. Paulo, obrigado pela tua participação. Tá? Claro. Foi enriquecedor o bate-papo. Não é só luxo, tem perrengue. Dá para aprender, né? Com certeza. E quem começou lá atrás também, né? Erickson, encerre por gentileza. Isso aí, Alexandre. Isso aí, Paulo. Obrigado aí. Esse foi mais um episódio do melhor podcast de viagens do Brasil, Pod Viagem. Se inscreve no nosso canal se você ainda não fez. Valeu, galera. Um abraço.